Eu me chamo Zan Yi, e fui trazido a esse mundo de cultivação e imortais e me tornei um incomparável. Ao mesmo tempo, sou o único discípulo homem em toda a seita. Apesar da minha força, tenho um rosto lindo e sou um cantor, bailarino, além de ser um gênio no xadrez, caligrafia e pintura. As pessoas só ligam para minha beleza e ignoram meu talento. É uma pena que uma vida baseada nas aparências não me levará longe. No mundo do cultivo, o nível do seu reino é o que dita seu destino. A minha cultivação é sempre interrompida pelas minhas irmãs. Eu não quero continuar com essa vida. Assim que minha cultivação ficar forte, eu viajarei pelo mundo exterior. Originalmente, eu queria ir com calma e aumentar minha força lentamente, até me tornar um imortal. Mas quem diria que, depois de eu ganhar esse sistema, meus sonhos seriam jogados no lixo. O sistema apareceu parabenizando por obter o sistema do destino. Você pode ganhar recompensas por capturar os personagens do destino. Sua tarefa inicial é confessar o seu amor por sua linda mestra. Se você tiver sucesso, vai aumentar o nível do seu cultivo. E sua recompensa será o físico divino. Se você falhar, você será um cachorro para o resto da vida, com perda de fertilidade. Tempo de tarefa: 10 minutos. O protagonista está em pânico, dizendo confessar o meu amor para minha mestra? É o mesmo que me pedir para cometer suicídio. Se eu falhar, vou me tornar um gado sem poder ter filho. A minha mestra, Yu Yao, é muito talentosa, conhecida pela sua personalidade fria e por nunca se importar com o que acontece no mundo. Muitos chamam ela de fada sem emoções. No passado, incontáveis discípulos se apaixonaram pela mestra, mas todos eles foram expulsos da seita e aleijados. Teve até especialistas que vieram fazer propostas para a mestra pensando que conseguiriam dominá-la. No final, eles simplesmente sumiram sem fazer barulho e nunca mais apareceram. O motivo para eu ser o único discípulo homem, em partes, é por nunca ser tentado pela luxúria. Mas agora, por causa deste sistema, eu vou me tornar um aleijado pelas mãos da minha mestra, igual a todos os outros que tentaram. Ele questiona o que ele deve fazer. Uma voz chama por Zan Yi, dizendo que ele parece estar um pouco perdido em pensamentos. Aparece a mestra do protagonista, ela se chama Yu Yao. Ela é a mestra da seita do caminho taoísta. Ele fica todo corado vendo sua mestra e diz que ela finalmente saiu da reclusão. A mestra fala que já faz algum tempo desde a última vez que eu vi o seu progresso no cultivo. Como você está? Você ficou tentando por alguma discípula daqui? O protagonista diz: Mestra, estou me esforçando bastante em cultivar e não tenho esse tipo de pensamentos. No seu pensamento fala: droga, como vou me confessar? A mestra diz: mais de 900 discípulos já foram expulsos da seita por sucumbirem à luxúria. Fico feliz que você tenha controle dos seus pensamentos e sentimentos, só mostra que você não me desapontou. O protagonista diz: eu sinto que não sou permitido expressar os meus sentimentos. Qual é o verdadeiro significado em seguir o caminho do Dão? A mestra olha séria para ele, e ele pergunta: Mestra, você nunca esteve em um relacionamento, então por que continua sozinha no seu caminho de cultivo? Ela responde: o que você está tentando dizer? Na verdade, há 18 anos atrás, eu me apaixonei por você. Por isso, não me importei com as discípulas. Mas desde aquele dia, meu coração te deseja e eu sempre quis te dizer isso. Yu Yao, eu te amo. Ela fica séria, e diz que ele a desapontou. Invocando sua espada lunar, ela fala: eu sempre pensei que teria grandes conquistas no futuro, mas infelizmente você sucumbiu para a luxúria e o seu futuro foi arruinado. Ela aponta sua espada no pescoço do protagonista e diz: é uma regra da seita, não importa se ele está há 18 anos na seita, eu terei que deixá-lo aleijado e expulsá-lo da seita. O protagonista comenta que não tem muito tempo sobrando e não consegue ver uma forma de fazer a mestra mudar de ideia. Uma notificação do sistema aparece, dizendo: você tem 2 minutos sobrando para completar a missão de confissão. Ele disse: a mestra lembra quando ele tinha 3 anos, a mestra o levou para começar a cultivar na seita. Aos 7 anos, ele rompeu para o domínio do estabelecimento da fundação e a mestra o elogiou, fazendo-o sorrir pela primeira vez. Com 10 anos, ele rompeu para o domínio da cristalização da alma e,
Como recompensa, a mestra cozinhou para ele pela primeira vez. Aos 15 anos, seu cultivo ficou estagnado, mas a mestra não o abandonou e continuou apoiando-o. Ao ouvir isso, a mestra começa a tremer. O personagem promete respeitar o caminho escolhido por ela e não dificultar as coisas ao ponto de precisar aleijar e expulsar seu discípulo da seita. Então ele começa a correr e pula de um penhasco. A mestra observa que há um penhasco à frente. O protagonista diz para sua mestra que é feliz por tê-la conhecido e o meu amor por você será eterno. Ele se despediu dela e ficou desesperado ao cair. O sistema diz que ele tem 6 segundos para se confessar para sua mestra. Ele chorando diz que ele é o Zan, e... além de me tornar um gado, vou falhar em morrer? Uma mão aparece segurando ele. A mestra diz que ele é louco e se vale sacrificar a sua vida. O protagonista fala: mestra, não, fiz isso por amor, eu fiz isso por você. Ela ficou corada e chamou ele de idiota, jogando ele no chão. O sistema diz que sua confissão foi um sucesso. Como recompensa, você vai receber um físico divino de classe S. Ele fica surpreso ao ver que teve sucesso na sua missão. A mestra ficou tocada pelas minhas palavras e ações? A mestra pousou no chão e diz: Li, você perdeu o seu futuro. Ela diz: eu juro que vou te expulsar da seita. O sistema avisa que o protagonista está despertando seu físico divino. Ele afirma que consegue sentir a energia fluindo dentro dele e que seu corpo está fluindo com a energia divina. Sua mestra fala que ele está rompendo e despertando um corpo divino. Os figurantes comentam que o protagonista está rompendo. Ele solta um grito e o poder pode ser visto de longe. Uma criatura observa e diz que é terrível ver um ser supremo aparecendo entre os imortais. O poder se estende até o espaço, onde um cara estava lá. O sistema informa que a transição foi bem sucedida e parabeniza o protagonista por alcançar o domínio da transformação espiritual. O protagonista afirma que seu rompimento foi um sucesso e que o sentimento é incrível. Ela fica chocada ao ver que, em um instante, Zen conseguiu romper para o domínio da transformação espiritual, junto com o potencial do corpo divino. Ela prevê que o futuro dele será iluminado. O protagonista pergunta se sua mestra está bem, e diz que parece que o amor deles ajudou seu cultivo a melhorar rapidamente. Ela o manda parar de falar bobagens e comenta que ele acabou de despertar um corpo divino, que nada tem a ver com seus sentimentos. Além disso, ela o avisa que agora ele deveria estar preocupado com sua vida, pois o despertar de um corpo divino vai alertar muitas seitas. O protagonista reconhece que um físico divino é um obstáculo ao tentar seguir o caminho da imortalidade e que é um corpo muito desejado por outros cultivadores para absorver poder e se tornar mais forte. Ele percebe que possui algo que ameaça todos os cultivadores deste mundo e se vê como um inimigo público, temendo que mestres desejem matá-lo. A mestra tranquiliza-o, dizendo que não tem muito tempo e que vai tirá-lo da seita para um lugar seguro. Ela promete cuidar dos inimigos que possam aparecer no caminho. O protagonista se sente culpado pela situação, e insiste que é sua responsabilidade de cuidar do problema e que não pode deixar a mestra se machucar por sua causa. Alguns cultivadores chegam, e a mestra percebe que chegaram mais rápido do que ela imaginava. Os 3 cultivadores apareceram e pousaram no chão. O líder da seita celestial Zou, Ji, notou que um corpo divino havia aparecido na seita do caminho taoísta e disse que estavam ali para parabenizar. A anciã, que se chamava King Lian, era a grande anciã da seita do sono eterno. Ao lado dela, estava o Lorde do pavilhão do vento da tempestade Feng, Wu Ji. A mestra se colocou na frente do protagonista e perguntou qual era a relação da situação da seita do caminho taoísta com eles. King Lian, a anciã, julgando pelo tom de voz, perguntou se o discípulo que despertou um físico divino era o sobrinho marcial Zan, Li. Ela sugeriu que ele fosse entregue para a seita do sono eterno, onde receberia benefícios especiais dela. A mestra afirmou que seu discípulo era uma pessoa virtuosa e que nunca se juntaria a uma seita com pessoas desqualificadas como aqueles presentes. O protagonista concordou com as palavras da mestra, o que deixou a anciã irritada. Zou, Ji, comentou que seria melhor se juntar à seita celestial, onde havia muitas mulheres bonitas e técnicas de cultivo antigas que poderiam ajudar o discípulo Zan, Yi, a se aprimorar. Feng,
Wuji sugeriu que o discípulo fosse para o pavilhão Vento da Tempestade, onde havia recursos abundantes e serviços ilimitados para auxiliar em seu cultivo até a imortalidade, além da oportunidade de se tornar um oficial na grande dinastia Zhou. A mestra afirma que nunca permitirá que levem o protagonista e que ela é a única que pode ficar com ele, ela se recusa a entregá-lo a qualquer outra pessoa. O protagonista declara que seu corpo divino supremo tem a capacidade de absorver o Qi do mundo e bloquear o caminho dos cultivadores. Ele questiona o egoísmo daqueles que dizem querer ajudá-lo a cultivar, mas que na verdade só desejam absorver seu Qi do mundo para se fortalecer e, no futuro, também absorver seu cultivo e sua forma física. Apontando o dedo do meio, declarou que sempre seria discípulo de Yao, e nunca abandonaria ela, ficando sempre ao seu lado. Eles ficam bravos ao ver que o protagonista não vai se juntar a eles. A mestra diz: nunca pensei que o Zhang Yi gostasse tanto de mim a ponto de se levantar e mostrar dignidade para a seita do caminho taoísta. A anciã diz: a escritura do Dão se não pode ter o que deseja, então use a força para pegar. Ela ataca o protagonista, e os outros também vão atacá-lo. A mestra se joga na frente do protagonista para ajudá-lo, bloqueando os golpes. O protagonista diz para sua mestra não ter medo, e que ele está ali para ajudá-la. Ele usa seu poder, deixando a anciã ancorada, que admite não conseguir suportar mais. Zhou Ji comenta: como esperado do corpo sagrado supremo, isso me faz querer mais dele. Feng Wuji manda todos calarem a boca, dizendo que o protagonista será dele. Uma explosão ocorre no local, jogando todos para trás, e a mestra consegue bloquear os ataques. O protagonista pergunta se sua mestra está bem e ele informa que usou seu próprio corpo para bloquear a explosão do Qi. A mestra responde que está tudo bem com ela. Os anciãos ficam furiosos e uma anciã pergunta se a mestra se tornará inimiga por causa de Zhang Yi. A mestra responde que enquanto estiver respirando, jamais permitirá que levem Zhang Yi. As discípulas da ordem de proteger o protagonista. Ele reconhece a força da mestra, mas ressalta que não podem lutar contra as 3 maiores seitas. Colocando a mão no peito, ele assume a responsabilidade e diz que é ele quem eles querem, pedindo para não prejudicarem a seita taoísta. Os presentes o elogiam por sua coragem e sugerem que ele deixe a seita e se junte a eles. A mestra chamou o protagonista de idiota e disse que se ele fosse levado por eles, seria morto e refinado como uma pílula para ser absorvido. Ela questionou se era isso que ele queria. A anciã comentou que era inútil ficar conversando e sugeriu que acabassem logo com aquilo para depois decidirem com quem o protagonista ficaria. A mestra disse que queria ver se eles tinham habilidade para fazer aquilo. De repente, uma luz vermelha apareceu atrás deles. A anciã mencionou que uma luz estranha apareceu no céu novamente e todos ficaram chocados ao saber que outro corpo divino havia despertado. Zhou Ji disse que a luz é na direção de sua seita e um dos discípulos dele havia despertado. O protagonista perguntou se no mundo do cultivo sempre era assim, com vários corpos divinos despertando. A mestra afirmou que com o treinamento do corpo duplo, a seita celestial se tornaria ainda mais poderosa. Zhou Ji, rindo, diz: e daí que o protagonista tem o corpo divino supremo? Quem é Zhang Yi? O verdadeiro futuro da seita celestial é com o corpo divino duplo treinamento, e mandou eles sentirem inveja. Eu estou indo dar boas-vindas para o gêmeo da nova geração que vai acabar com vocês. A anciã diz que eles concordaram em trabalhar juntos, mas no momento que apareceu outra oportunidade ele fugiu. Feng Wuji fala que eles não têm pessoas suficientes. O que fazer? Mesmo unindo forças com a King, Lian não tem como derrotar a Yao. A anciã diz que agora que o corpo divino duplo treinamento e o corpo divino supremo apareceram neste mundo, eles podem suprimir o poder do mundo para resolver automaticamente qualquer crise. Parece que não precisamos ficar aqui, temos que fugir logo. O protagonista, com a mão no seu nariz, diz: é só isso, para onde foi a arrogância de agora há pouco? Cadê as seitas tão poderosas? São todos lixos que intimidaram o mais fraco e quando não aguentam fogem. Os anciãos fogem do local, mas o protagonista segura o pé da anciã e acaba rasgando sua meia calça. O sistema aparece e revela a missão do destino: conseguir a roupa íntima da anciã em troca de um fruto celestial com poderes celestiais.
A penalidade por falhar será um grande aumento no azar para o resto da vida do protagonista, com um prazo de 3 dias para completar a missão. O protagonista chama o sistema de pervertido e questiona se o pedaço de meia calça rasgado não seria suficiente. No entanto, ele revela que, de certa forma, sempre desejou fazer algo desse tipo, apesar das consequências. A mestra diz que ele se saiu bem e ficou impressionada. O protagonista fala claramente que foi treinado por sua mestra e pergunta que tipo de recompensa ele receberá. A mestra fica séria e diz que ele quebrou a regra da seita e ainda não foi punido. Oferece a opção de 1 ano na prisão aquática ou 5.000 chicotadas. O protagonista, tremendo, pede para esquecer o assunto. A mestra continua dizendo que há algo mais urgente a ser discutido: como lidar com as seitas mais fortes. Atualmente, muitos inimigos poderosos têm como alvo a seita do caminho taoísta. O protagonista sugere que eles fazem o movimento primeiro. A mestra concorda, dizendo que é um bom plano para criar medidas preventivas e resolver crises antecipadamente. Ela diz que vai enviar algumas anciãs para protegê-lo secretamente e uma discípula central para acompanhá-lo. O protagonista pergunta se será uma irmã mais nova bonita e gentil que vai acompanhá-lo. A mestra responde que será a amável discípula da grande anciã, Zhang Luoyan. O protagonista fica desanimado ao saber que será Zhang quem vai o acompanhar. No caminho da montanha na seita taoísta, os dois estão juntos. O protagonista menciona que a mestra realmente pediu que essa garota o acompanhasse. A garota se refere ao protagonista como irmão mais velho e questiona por que ele está calado, além de perguntar sobre seu talento e a possibilidade de despertar um corpo divino. Essa é a discípula da Suprema Anciã, Luoyan, e comenta ter ouvido falar de sua evolução para o domínio da fundação espiritual e pergunta se é verdade. O protagonista instrui a ficar em silêncio e estabelece 3 requisitos para sair com ele: não falar bobagens, não agir sem autorização e seguir suas ordens. Enquanto ela come, chama ele de chato. O protagonista comenta que a irmã mais nova Luoyan de fato merece o apelido de porquinha, pois em uma ocasião anterior, ela entrou em uma seita demoníaca e roubou pílulas, o que resultou numa longa perseguição de centenas de milhas. Luoyan menciona que Yaoran, um discípulo da seita celestial que despertou cedo o corpo divino, deve ser observado com cuidado. O protagonista afirma estar ciente disso. O protagonista menciona que uma vez derrotou Yaoran em uma competição, despertando sua raiva. Agora que Yaoran despertou um corpo divino, ele definitivamente usará isso para tentar se vingar. O protagonista possui um corpo divino supremo e Yaoran possui um corpo divino de duplo treinamento. Os 2 corpos divinos parecem se neutralizar, levantando a questão se tudo está predestinado. A comilona pensa se a seita do sono eterno oferece comida boa, o que irrita o protagonista. Ele adverte para não falar sobre comida novamente, afirmando que não deixará ela sair impune facilmente. Enquanto isso, a mestra observa os 2 de longe, notando que estão se dando bem e esperando que amadureçam durante a experiência. Por outro lado, a mestra se questiona sobre o motivo de Zhang Yi ter se esforçado tanto para se confessar, ponderando se os sentimentos são realmente tão importantes. Na frente da praça da seita do sono eterno, todos estavam reunidos e falavam que o protagonista estava ali. Ele não imaginava que seria tão popular em outras seitas. As mulheres pareciam estar apaixonadas por ele, incluindo os homens. A anciã apareceu e deu as boas-vindas a eles. O protagonista ficou surpreso com o lado sério da anciã, que não parecia ter traços de imortalidade. Ela informou que iriam conversar sobre o taoísmo e pediu para que ele a acompanhasse até o pavilhão de discussões para poder conversar. O protagonista perguntou por que ela pediu para ele acompanhá-la e esperava que a comilona não causasse problemas. A anciã observa que a irmã mais nova ainda é jovem e possui pouco conhecimento sobre o taoísmo para uma discussão apropriada. Ela aponta que o protagonista e ela compartilham interesses semelhantes em relação ao conhecimento profundo e são a combinação ideal para abordar o assunto. O protagonista expressa sua sensação de vulnerabilidade, comparando-se a uma ovelha prestes a ser devorada pelo tigre. A anciã anuncia a chegada deles, e o protagonista entra no quarto dela. A anciã confessa ao protagonista que se apaixonou por ele profundamente quando viu pela primeira vez, mesmo que apenas de longe. Agora,
Com ele está em suas mãos, o sistema aparece dizendo que a missão de obter a roupa íntima dela é revelada novamente. A recompensa pelo sucesso é uma fruta celestial com poderes divinos, enquanto o fracasso acarretará em azar para o resto da vida do protagonista. O tempo limite estabelecido é de 4 horas. O protagonista pede para tomar um banho antes de discutir o taoísmo. A anciã se mostra entusiasmada com a ideia de passarem a noite praticando o taoísmo juntos e avisa que preparará um banho de pétalas, com ela entrando primeiro e o protagonista seguindo após retirar a roupa, insistindo para não ser deixado esperando. Conforme dito, o protagonista tranquiliza ela. A anciã começa a se despir no banho, e o protagonista entra no local e fica envergonhado. Percebendo a oportunidade, ele pega a roupa íntima da anciã e foge às pressas. A anciã afirma que não vai deixar ele escapar. O sistema informa que a missão foi concluída e a recompensa do protagonista é uma fruta celestial. Ele afirma ter completado a missão e precisa sair do local, pois seria um desastre se a anciã o encontrasse. Nesse momento, a comilona surge correndo e avisa que ela está sendo perseguida por ter comido uma fruta de uma árvore da seita. Logo em seguida um grupo aparece atacando eles, e os dois começam a correr. Do outro lado do caminho taoísta, as duas anciãs responsáveis pela proteção da seita acabam de acordar. A comilona pergunta por que estão correndo e o protagonista responde que é uma longa história. 3 cultivadoras surgem voando e uma delas afirma que a garotinha comeu a fruta vermelhão plantada por eles. Essa é filha da líder da seita do sono eterno, Jiun Wuyan. O protagonista revela que ela é Jiun Wuyan, a filha da líder da seita, e expressa surpresa por encontrá-la ali. Ela sabe bem como ser uma sádica. As duas cultivadoras ficam furiosas olhando uma a outra, e o protagonista comenta se elas se conhecem, e isso é uma combinação realmente péssima. O protagonista perguntou à comilona em qual ocasião elas se conheceram. A comilona respondeu que foi na última vez em que desceu a montanha e mencionou que a mulher malvada roubou seu precioso bombom caramelizado de edição limitada. Ela explicou que teve que perseguir a mulher por um longo tempo, o que a deixou irritada por não conseguir pegá-la. O protagonista concordou que não deveria subestimar essas duas mulheres idiotas, e Jiun Wuyan invocou sua espada, dizendo para não mudar de assunto e que a comilona comeu de forma escondida a fruta vermelhão de sua seita, necessitando assim de punição. Zhang Li tentou acalmar a situação oferecendo uma recompensa em troca da fruta. A comilona se desculpou pelos problemas que causou e retirou um palito de um lugar suspeito, usando sua habilidade de aplicação, e iniciou então uma batalha entre as duas. O protagonista observou a batalha entre as mulheres com interesse, reconhecendo que era uma oportunidade para a comilona ganhar experiência de combate. Ele sabia que os primeiros domínios do cultivo eram essenciais, incluindo o refinamento do Qi, o estabelecimento da fundação, a cristalização da alma, o núcleo dourado, a transformação espiritual, a alma nascente, a transformação divina e a travessia imortal. Pelas auras emitidas pelas mulheres, ele identificou a comilona e Jiun Wuyan no domínio do núcleo dourado. A batalha seria decidida com base nas habilidades das combatentes. Jiun Wuyan provocou a comilona, afirmando que sua força não era ruim, mas que era uma pena que ela fosse sua oponente. A comilona mandou que ela parasse de falar bobagens e partiu para o ataque. Jiun Wuyan usou sua habilidade da serpente videira espiritual para contra-atacar, desafiando a resistência da comilona. Sua resistência é inútil. Vou destruir sua alma e ver como você continuará lutando, ameaçou Jiun Wuyan. A comilona retrucou, dizendo que Jiun Wuyan estava se precipitando ao pensar na vitória e usou sua técnica de superduplicação para fazer seu bombom caramelizado crescer. O protagonista perguntou quantos bombom caramelizado ela trouxe. O mais importante é de onde ela estava tirando isso. A comilona usou a habilidade de cancelamento de Qi de espada. A Jiun Wuyan, incrédula, questionou de onde ela tirou tanto poder. Ela não aguentou o ataque e foi mandada para trás. Uma mão apareceu segurando a Jiun Wuyan. Este era o Junho Wua, o filho líder da seita do sono eterno. Junho Wua mandou parar essa briga entre cultivadoras, perguntando se realmente pretendiam machucar a sua irmã. O protagonista observou que aquele cara também estava no domínio da transformação espiritual e não podia subestimá-lo. Junho Wua
comentou que fazia um tempo que ele ainda era inigualável e sentiu vergonha por não ter aparecido antes. No entanto, questionou o irmão Zan se apoiar a sua irmã mais nova a machucar os outros era algo errado. Durante a batalha, o protagonista ressaltou que as espadas não têm olhos, sendo inevitável acabar machucando pessoas. Ele afirmou que a comilona não era sua irmã. A comilona, ao ouvir isso, começou a ficar triste e questionou se o irmão mais velho não a reconhecia mais como sua própria irmã e se ele não a amava mais. Ji-un, Wuyan disse para o Zan, Yi para parar de ser ignorante. Zan, Yi e Zan, Luoyan têm o mesmo sobrenome, mas não são irmãos. Junho, Wua, pensativo, comentou sobre o fato de Zan, Yi não reconhecer o relacionamento de irmãos entre eles. Ele questionou se talvez as correntes de afeto familiar tenham sido quebradas, levando a um nível mais íntimo entre eles. Os figurantes ficaram irritados com o protagonista, dizendo que se ele não queria sua irmã, deveria entregá-la para eles. Junho, Wua, disse que não importa qual seja o caso, a culpa era do irmão mais velho por apoiar sua irmãzinha. Em seguida, utilizando sua habilidade Nuvem Púrpura Divina, Junho, Wua declarou que ele precisava ser punido por seu crime. O protagonista mandou a comilona ficar atrás dele, pois ele cuidaria disso. Usando as habilidades que havia aprendido nos momentos sozinhos na seita, agora é o momento para usar. O protagonista utilizou sua habilidade Dragão Celestial Ascendente. Os ataques colidiram, causando uma grande explosão que acertou Junho, Wua. O protagonista saiu ileso, sem receber nenhum ataque. Junho, Wua, disse que eles estavam no mesmo domínio da transformação espiritual, mas ele ainda era mais forte. Ele sugeriu que talvez tivesse vantagem por causa de seu corpo divino supremo. Nesse momento, a anciã apareceu voando no céu e questionou por que ele a deixou sozinha, dizendo que ela esperava seus ensinamentos sobre o taoísmo. O protagonista explicou que a habilidade que havia usado consumira muita energia espiritual e temia não ser capaz de fugir.